aí? Olá, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Tomei uma cabelada aqui. Ai, que dia lindo, que dia maravilhoso. Pra mim, segunda-feira é uma segunda-feira da prosperidade. Eu amo a segunda-feira. O pessoal tá chegando. Espero que sua segunda-feira, seu domingo tenha sido maravilhoso. E que essa segunda esteja sendo radiante. Aqui tá um calor, mas um calor bem gostoso. Tá quente. E tá hoje, muito quente, né? Hoje a live vai ser mais show de bola ainda. Já ouviu falar? Evite o sadismo conjugal para não abrir caminho à infidelidade. Muita gente sofre com essa questão da traição, da infidelidade, e às vezes não percebem os sinais, né? Porque, como a gente vai entender aqui, os sinais eles existem. Quando se chega na infidelidade ou na traição, já é o final da coisa. Antes disso tem sinais, tem atitudes, tem modos de se comportar que há uma tendência que a infidelidade aconteça. Não quer dizer, aqui a gente não está para justificar a infidelidade, não é essa a questão, mas a gente está para dizer bem assim, ó, há atitudes e há sinais que favorecem a infidelidade, que favorecem a infidelidade acontecer. Não que a questão aqui seja de certo e errado, não é uma questão moral, é uma questão de inteligência. É uma questão de identificar e olhar para si mesmo as atitudes que está sendo praticado com o parceiro e com a parceira, se isso não está abrindo margem para uma possível infidelidade, para uma possível traição. Então a gente vai caminhar nesse sentido aqui de uma maneira mais leve, divertida, porque é um assunto que realmente traz muita dor, mas ao mesmo tempo é um assunto que traz também uma libertação, se bem compreendido e se o casal estiver bem disposto a evitar que isso aconteça. Quer falar alguma coisa, pessoa bonita? É isso. Vamos aprender, né? Como evitar algumas coisas, né? Só deixando claro que a gente não tem poder de transformar ninguém, a não ser nós mesmos. E aqui a gente passa dicas, ferramentas para que você tenha um relacionamento mais saudável do que você já tem, tá? Que você mantenha a conexão do seu relacionamento, que mantenha assim a saúde do seu relacionamento. E que ele esteja vivo, todos os dias vivo, e todos os dias você tenha orgulho de olhar para o lado, para o seu parceiro, para sua parceira, tenha orgulho de estar com ele, entendeu? E se sinta realizado, né? Exatamente. Se sinta realizado, é isso. Essa é a nossa intenção. Eu só queria te dizer uma coisa, amor, que você tá mais bonito do que de costume. Parabéns, hein? Obrigada. Então olha vamos que hoje lá. Eu não botei nem filtro, hein? Realmente, tá evitando os filtros, né? Isso é muito bom. Obrigada. E a gente vai trazer... vamos entrar aqui na live, né, no tópico, no título, melhor dizendo, evite o sadismo conjugal para não abrir caminho à infidelidade. Você nem colocou... Coloquei. Mas aí tem que fixar, né? Aí, tá aí na sua mão aí, amor. Não fixei, amor. Não fixou, não? Ou não está fixando, né? Agora sim, agora fixou. Então, o que é sadismo conjugal? Se a gente for lá na origem da palavra sadismo lá, a gente vai ver várias definições, entretanto, resumidamente seria o quê? Alguém que tem prazer em exercer, em gerar sofrimento ou humilhação em outrem. Então, resumidamente, o parceiro, o cônjuge que tem prazer em gerar sofrimento ou humilhação em relação ao parceiro, seja em atitude, seja em palavras. Então isso é o que a gente quer dizer com sadismo conjugal, gerar esse sofrimento e essa humilhação no outro, seja com atitudes ou em palavras, seja de maneira consciente ou inconsciente. Então essa é a questão do sadismo. Então, e quanto mais esse sadismo acontece na relação, maior é a abertura que se traz para a infidelidade, porque o outro vai se sentir cada vez mais preso
cada vez mais refém e cada vez mais assim, de fato assim, com uma sensação de desprazer de estar no relacionamento. Porque quem gosta de dor? Quem gosta de ficar sofrendo constantemente? Quem é que gosta de estar numa relação pesada? Quem gosta de estar numa relação que é instrumento de tortura do outro? Quem gosta de estar numa relação assim? Acredito eu que em sã consciência, ninguém. A gente quer uma relação para ser leve, né? A gente quer ser uma relação para a gente transbordar. A gente quer uma relação para viver mais e melhor, apesar dos desafios existenciais. Porque o problema não são os conflitos que tem no relacionamento, porque eles vão existir. A questão é a capacidade, o nível de consciência de ambos para resolver esse conflito. Porque um conflito ele pode servir tanto para alavancar a relação, quanto para colocar a relação no chão. Isso vai depender do grau de maturidade e do nível de consciência que ambos têm de si e da relação como um todo, e seguindo uma direção. A gente já falou isso em lives anteriores. Se você quer um relacionamento próspero, você precisa de saber o que é um relacionamento próspero e ter ferramentas para alcançar esse relacionamento próspero. Porque se você deixa de qualquer maneira, tem uma música que diz bem assim: deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço, aí você continua aí. Isso numa música até que é bonitinho, até que é legal, né? Agora para um relacionamento não é nada interessante. Porque isso, vou usar uma frase clichê aqui, mas que faz muito sentido. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve. Se eu não sei que tipo de relacionamento eu quero, eu vou ter que aceitar o que vier. Então, o primeiro ponto, quer construir um relacionamento próspero? Saiba o que é um relacionamento próspero e encontre ferramentas, encontre um método, encontre uma maneira de você, a sua parceira ou seu parceiro, caminhar em direção a um relacionamento próspero. Então, como que a gente pode começar a identificar o sadismo conjugal? Deixa eu olhar aqui minha colinha. A primeira coisa é o quê? A negligência. Quando um dos pares começa a negligenciar a relação e o parceiro, já é o começo. É o primeiro sinal de um sadismo conjugal. Quer falar, amor, alguma coisa? E negligenciar, né? Assim, desprezar também, né? Inclui isso. A gente vai chegar ainda nesse outro ponto. Eu tô adiantando, né? Negligenciar seria o quê? O oposto de dar atenção, de dar a própria presença, frieza, de estar junto, como se fosse frieza. Não tô nem aí não, esse negócio de essa pessoa que tá do meu lado aqui, agora eu já perdi um pouco o interesse, eu não quero mais ter um relacionamento talvez com essa pessoa, e eu começo a negligenciar, porque aquilo que não tem valor pra gente, aquilo que não é prioridade, a gente vai negligenciar. Se a sua parceira, se o seu parceiro não for uma prioridade, então a tendência é que você negligencia. Eu negligencio qualquer pessoa, porque não é só na questão do relacionamento. Olha para a vida no geral. Aquilo que não tem valor pra gente não investe a nossa energia. Aquilo que não tem significado pra gente não investe a nossa energia. Aquilo que é prioridade e aquilo que tem valor, a gente encontra tempo. Tem pessoas que falam, eu não tenho tempo para investir em relacionamento. Aí eu te pergunto, o relacionamento é uma prioridade para você? Se for uma prioridade, você vai encontrar tempo. Agora, se não for, se qualquer tipo de relacionamento para você tá bom, então não vai ser uma prioridade, então você não vai investir o tempo. Se investir em relacionamento, buscar conhecimento para construir um relacionamento próspero não tem valor para você, você não vai investir. Porque aqui a gente é adulto, gente. A gente precisa de chegar a um ponto de entender que adulto assume a responsabilidade por aquilo que quer. Se eu quero um relacionamento próspero, eu preciso de pagar um preço para construir um relacionamento próspero. E sem querer fórmulas mágicas, porque às vezes a gente tem essa tendência de achar que a gente vai encontrar a fórmula perfeita. Traga o seu amor em 3 dias. A gente vê esse monte de coisa por aí e no geral não tem. Eu recebo. E lembrando, desculpa amor, interromper, lembrando assim que quando você fala em pagar o preço, não quer dizer assim você precisa fazer sacrifício, é você investir tempo, entendeu? E a coisa mais preciosa que você tem, é o seu tempo. Exatamente. Quando eu falo pagar o preço, muito obrigado, amor, é até bom que eu esclareço, né? Quando eu falo pagar preço, não estou falando que tem que ser pesado, não.
quando eu falo pagar preço, é assumir a responsabilidade de construir um relacionamento próximo. Essa que é a questão de pagar um preço, porque para eu construir algo, eu preciso de investir tempo, energia e esforço. Isso é uma coisa da vida como um todo. Se a gente for olhar tudo que se a gente for olhar para as nossas construções, para aquilo que a gente conquistou financeiramente, aquilo que a gente conquistou, seja no relacionamento, seja uma casa, um carro que você quis comprar, você teve que investir tempo, você teve que investir seu trabalho, teve que investir conhecimento. Não é diferente para um relacionamento. Se eu quero um relacionamento próximo, eu preciso de pagar o preço. Ou seja, eu preciso de assumir a responsabilidade, investir tempo, esforço e, de fato, atenção. Porque se eu quero que algo cresça, eu preciso de investir atenção. Eu preciso de investir tempo. E investir a minha ação. Tempo, se eu não invisto, não adianta, não vai acontecer uma mágica. O relacionamento hoje não está legal e daqui 3 dias eu vou deixar o relacionamento me levar e ele vai estar legal. Isso é ilusão, gente. Isso é ilusão. O outro ponto é indiferença. Você pode falar um pouco disso? Indiferença, que é outro sinal de um possível sadismo e que esse sadismo vai levar a uma possível infidelidade. A indiferença para mim é o oposto do amor, né? Quando você ama, você dá carinho, você dá atenção, você se dedica, você faz assim o que pode fazer, né? Faz de tudo. A indiferença é quando já não tem mais isso, quando a pessoa não investe em você, quando a pessoa não está nem aí, quando o que você fala não vale a pena mais, você, assim, suas considerações não são levadas em conta, assim, a pessoa não se importa com você, já não investe tempo em você, assim, te trata com indiferença, né? Como se você fosse uma amiga, uma vizinha, uma pessoa qualquer, menos assim aquela pessoa que um dia amou, foi apaixonada. Para mim isso que é indiferença. E te digo uma coisa, a indiferença, que para mim indiferença, desprezo, dói, tá? E dói muito. E eu já passei muito por isso. Para quem não me conhece ainda, eu vim de relacionamentos muito frustrados, né? Vim de relacionamento, bati muita cabeça. Sempre, há 8 anos, terapeuta tântrica, sabia, assim, técnicas para deixar um homem louco na cama, mas, assim, não sabia me relacionar, né? Relacionamento meu, nenhum davam certo. Até que eu decidi tomar a decisão, aconteceu uma experiência comigo, né? De eu perder um filho, eu ser rejeitada, abandonada. O pai do meu filho só me vê, era o meu melhor amigo e me vê só para me dar o dinheiro para abortar. Aí eu falei, depois daquela dor toda, que foi a minha maior força, eu falei, não aceito mais esse tipo de relacionamento. Eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa ótima, né? E eu não aceito ser desprezada, a pessoa me tratar assim com indiferença. Uma hora é amigo, é o amor, e de repente, assim, é como se você fosse uma estranha, né? Então foi essa sensação que eu senti na pele. Então, assim, fui a fundo, falei, eu vou aprender a me relacionar, eu vou ficar um tempo sozinha. E tive que aprender, tá? Tive que dedicar tempo a aprender as técnicas para se relacionar. Existem ferramentas para você aprender. Então, saiba que, tipo assim, a indiferença dói muito, como se fosse desprezo, e você tem que aprender. Ou você aprende por amor ou pela dor. Então, não espere passar pelo que eu passei. Exatamente. A indiferença, ela traz assim uma sensação para o outro que está recebendo essa indiferença, de uma sensação de sem valor. Se a pessoa própria não consegue entender o próprio valor e uma outra é indiferente com ela, ela vai se sentir cada vez pior, porque é como se ela de fato não tivesse valor. Então, quando eu sou indiferente com o meu parceiro, com a minha parceira, é como se eu enviasse uma mensagem bem assim para ele, ó, você não tem valor. Você e você, para mim, dá na mesma. Você entende? Mesmo que não se fale, é isso que a pessoa tende a sentir. E se a pessoa que é o alvo dessa indiferença não tem uma compreensão de si mesma, não se conhece ao ponto de entender que o valor dela não está no que o outro faz, mas naquilo que ela é, aí ela vai tender a se sentir cada vez mais, e esse sadismo vai gerar cada vez mais sofrimento e cada vez mais dor para essa pessoa. O outro sinal é a intimidação. Há relacionamentos que acontece isso com frequência. Um intimidar o outro. Intimidar às vezes por uma chantagem, intimidar o outro com uma ofensa,
intimidar o outro com palavrinhas que tocam dores ou que trazem uma certa sensação assim de prisão. Então, palavras e atitudes que intimidam. Palavras sutis muitas vezes, mas que geram uma intimidação, e a pessoa vai como ficando cada vez mais intimidada, cada vez mais na dela, e o afastamento tende a aumentar cada vez mais. Aí, unindo a negligência, a indiferença e a intimidação, a gente já tem aqui 3 sinais do sadismo conjugal, que é gerar o sofrimento, gerar dor, gerar humilhação no parceiro ou na parceira através de atitudes e palavras. A gente vai aqui para o 4º, que é o desrespeito. Quando acabou o respeito, é difícil do amor continuar. Porque se não há respeito, o amor tende a não frutificar. Porque o terreno que o amor frutifica é o respeito. Se não há respeito nesse relacionamento, o amor tenderá a não se frutificar. E entendendo que não é o amor que vai sustentar a relação, é o modo de se relacionar que vai sustentar o amor. Se não há respeito, o amor tende a não crescer. E se o amor tende a não crescer, ele não vai aumentar, né? Se ele não está crescendo e não está se alimentando o amor, ele vai tender a não crescer, e a relação vai ficar como? Naquela frieza relacionada ao quê? A negligência, a indiferença e a intimidação, que vai cada vez mais gerar essa dor e esse sofrimento para quem está nesse relacionamento. Então, acabou o respeito? Acabou o amor. Alimentou o respeito? Aí o amor tem como nascer, tem como florescer, tem como frutificar. Quer colocar alguma coisa? Uma coisa que eu posso assim colocar, né? Assim, se a pessoa perguntar, poxa, eu tô num relacionamento, meu marido, minha esposa me trai, é mais difícil assim para o homem aceitar, mas geralmente a mulher, assim, uma parte da mulher aceita, né, ser traída e tal. E assim, não tem amor, talvez tenha da parte dela, tem a questão do apego, tem a questão dos filhos, tem a questão da dependência financeira, da dependência assim de não saber para onde ir, de ter que separar as coisas, os bens, entendeu? Mas quando a pessoa já não suporta mais, né, e tem recurso, a pessoa consegue se livrar de uma relação assim. E assim, se alguém assim se deparar diante dessa situação, você tem 2 caminhos. Ou você aceita e tipo assim, tenta reconstruir seu relacionamento, tenta fazer alguma coisa, reconstruir, ou você, minha filha, vai trabalhar, vai fazer uma renda, vai juntar um dinheiro para você começar uma nova vida, entendeu? A mulher precisa se empoderar. E você não precisa ficar aceitando isso assim há muitos anos. Quantas pessoas assim num relacionamento assim sem respeito, achando que há amor, mas de fato assim, quando há amor mesmo, não tem essa falta de respeito não. É referente a tudo, a traição a tudo. Exatamente. Então, se a gente for olhar para os relacionamentos prósperos, esses sinais aqui, eles inexistem. Porque é exatamente o oposto. Depois, se você puder, pesquisa o oposto desses sinais aqui. Indiferença. Negligência, indiferença, intimidação e desrespeito. Procura um antônimo dessas palavras. Você vai ver que o antônimo, no caso, que é o oposto dessas palavras, é o que tem no relacionamento próspero. Entendeu? Ao invés de negligência, vai ter presença, vai ter atenção. Ao invés de indiferença, há olhos nos olhos, há cuidado. Ao invés de haver intimidação, há um convite a se relacionar. Há um convite a gerar mais empatia, a gerar mais confiança. E ao invés do desrespeito, há o respeito. É exatamente o oposto. Esse relacionamento aqui é o relacionamento que eu chamo de suga-suga, ou relacionamento medíocre, que é o relacionamento que em nada acrescenta, pelo contrário, é o relacionamento que só suga.
É o relacionamento que vai tirando a vivacidade, que vai tirando a vida. E um relacionamento que não gera vida tende a não ser um relacionamento de fato. Tende a ser um instrumento de tortura. Relacionamentos prósperos promovem a vida. Relacionamentos suga-suga tiram a vida. Quando eu falo a vida, é a vitalidade, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos leva a querer mais, aquilo que nos leva a querer viver melhor, aquilo que nos leva a querer investir um no outro, aquilo que nos leva a levantar todo dia pela manhã e falar assim, uau, vale a pena estar com essa pessoa, uau, vale a pena continuar construindo esse relacionamento, uau, como é bom estar com você, uau, como é bom construir as coisas com você. Gente, a gente não está falando nada de conto de fadas. A gente está falando algo real. A gente sabe que o relacionamento, ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus desafios, como qualquer coisa na vida, mas ele não precisa de ser pesado. Ele não precisa de ser um instrumento de tortura. Ele não precisa de ser aquela coisa assim que parece que não vai. Nossa, aquela coisa que fica só por obrigação, não tem? Sem uma admiração, sem um prazer, sem aquela coisa gostosa. Não precisa. Mas há uma maneira adequada, a posturas, a boas práticas, a conhecimentos que favorecem construir esse relacionamento próspero. Não é automático, não é uma coisa que simplesmente acontece. Quem espera que um relacionamento próspero aconteça como um passe de mágica, tenderá a nunca provar dos manjares do que é ter um relacionamento próspero, do que é ter uma pessoa do lado e olhar para ela todos os dias e ver como é bom estar com você, como é bom vivenciar uma história com você, como é bom só sentir a sua presença, como é bom só estar do seu lado e ouvir a sua voz, como é bom ter você ao meu lado. Quem não vivencia um relacionamento próspero não tem a mínima ideia do que é isso. Um relacionamento próspero está disponível para todos, mas por que é a minoria que alcança um relacionamento próspero? Porque a minoria está disposta a fazer o que a maioria não faz, que é investir tempo, que é investir em conhecimento, que é investir em esforço diário. Esforço não como peso, mas como uma prática, como uma ação que leva à transformação. Uma audiência colocou bem assim: tem casal que mantém as aparências no meio social. Estão sempre juntos, curtem tudo, mas em casa nada funciona. E o homem comenta com os amigos que trai por não ter em casa. Então, como isso é triste, né? Pode falar. Amor. Assim, eu não sou psicóloga não, gente. Então, assim, eu sou mais escrachada assim pra falar, né? Eu não sou assim, mansinho igual ele, não. Eu queria ser educadinha assim. Vamos lá. Vamos lá. Cara, entendeu? Às vezes esse negócio assim de não achar em casa é meio clichê. Às vezes o homem prefere procurar uma profissional do sexo, qualquer coisa na rua, do que investir em um curso para agradar a esposa, para aprender, para estimular a esposa. Às vezes o homem não faz esse investimento, porque fica com medo. Eu tenho medo da mulher não aceitar, não descobrir. Poxa, mas o casamento tá uma merda, porque se você tá procurando tanto fora, porque em casa não tá bom. E às vezes também tem a questão que a pessoa não quer tomar a decisão para não dividir, para não ficar pobre, entendeu? Porque se o homem é classe média, se ele dividir, ele vai para classe baixa. É o que vai acontecer. Se ele for rico, ele vai ficar classe média. Se não for, vai ficar o quê? Então, às vezes, tem medo de dividir, entendeu? Sabe que a mulher tem um direito, ou o homem tem um direito, então tem medo disso. Ou a alternativa ou mantém as aparências, continua aí mantendo as aparências, sofrendo, acumulando lixo, entendeu? E acontecer coisas piores, ou toma uma decisão, ou investe nesse casamento, entendeu? Os dois têm que investir. Gente, procura alguma coisa. Tem gente assim que faz até... Assim, não estou incentivando a fazer isso não, que eu nunca fiz esse negócio de sair, procurar para boate, sei lá, faz alguma coisa, investe no relacionamento, vê o que funciona para você, entendeu? Talvez o que funciona para nós não funciona para vocês. Então procura, dá um jeito, faz alguma coisa. Ou continua nas aparências, continua sofrendo, porque é horrível, né, viver de aparência. E a gente vai
em busca daquilo que nos falta. Se uma pessoa está no relacionamento e ela está tendo que buscar algo fora desse relacionamento, então por que não conversar, por que não encontrar uma maneira de encontrar isso dentro do relacionamento? Mas como é muito mais, entre aspas, mais fácil culpar o outro do que conversar e buscar uma maneira de solucionar, é mais fácil buscar fora, porque eu não preciso de olhar para dentro, eu não preciso de olhar para mim mesmo e ver o que eu preciso de melhorar. Porque a gente já falou isso aqui, um relacionamento ele dá certo ou ele não dá certo, a responsabilidade é 50-50. Se não tá legal, a responsabilidade é dos dois. Mas o que acontece muito? Na clínica, percebe-se o quê? Que a culpabilização, culpa-se o outro pela relação ter chegado onde chegou. Mas ela só chegou onde chegou porque é responsabilidade dos dois. Então, se ambos não serem maduros ao ponto de reconhecerem isso, vai ficar nessa questão da aparência e quem gosta de aparência vai vivendo assim e vai mantendo. Esses dias um tempo atrás eu atendi assim, alguns clientes que parecia que falavam a mesma coisa, né? Eu tava num relacionamento e não deu certo. Mas por que não deu certo? Ah, relacionamento frio, né? Sexo frio. Tá, mas só que para chegar a essa frieza, né? Não foi de qualquer jeito, porque no início eu tenho certeza que não era assim, não é verdade? Então assim, eu vejo que tem muita resistência pro homem assim, falar pra mulher, amor, vai, assim, procura alguma coisa que a gente possa fazer junto. Procura uma massagem aí, procura um curso aí, procura uma boate aí, qualquer coisa. Assim, tô falando assim, alguém vai ter que procurar um recurso, né? Vai ter que ter alguma ferramenta, vai ter que procurar alguma coisa. Isso aí é igual os programas que a gente tem para casais, programas para homens. Para quê? Para ajudar as pessoas a se conhecerem. Porque, gente, se a gente quer um relacionamento próspero, antes de ter um relacionamento próspero com o outro, eu preciso de ter um relacionamento próspero comigo. Mas se eu não tenho um relacionamento próspero comigo, dificilmente eu vou ter um relacionamento próspero com o outro. E o outro sinal aqui, o último sinal é o desdém. Quando chegou no desdém, aí o nível de sadismo já está acima, muito acima do psicologicamente saudável. Porque se eu uno esses 6 sinais, negligência, indiferença, intimidação, desrespeito, rejeição e desdém, aí é quase insuportável estar numa relação assim. O sadismo conjugal se torna instrumento de tortura e o outro vive um sofrimento, vive uma dor, na verdade ambos, né? Mas quem é o ativo no sentido de exercer esse sadismo aí, acaba prejudicando não somente a si, mas também ao outro. Porque se a gente não entende esses sinais, não presta atenção nesses sinais, a possibilidade de uma infidelidade vir à existência é muito grande. Porque quem está em sofrimento, quem está em dor, vai tentar buscar uma saída. E essa saída muitas vezes é encontrada do lado de fora. Encontra uma pessoa que cuida, encontra uma pessoa que respeita, encontra uma pessoa que dá atenção. Então abre-se a possibilidade para traição. Porque quem gosta de ser maltratado? Ninguém. Quem gosta de ser aceito, respeitado e amado? Então, se eu estou numa relação, se a pessoa está numa relação que esses sinais estão presentes e ela encontra uma pessoa lá fora que dá exatamente o oposto disso, ela vai abrir o coração para essa outra pessoa e abre-se uma porta para infidelidade. Então foi isso. Leva de hoje. Gente, pode comentar, compartilhar, tá? Se você gostou dessa live, compartilha aí com seus amigos. Aperta aí curtir, entendeu? Porque não vai custar nada pra você, não demora nem um segundo pra você fazer isso, de você apertar curtir, né, nas nossas postagens. Você nos ajuda, né, a chegar para mais pessoas, desenvolver esse canal. E como a gente sempre fala, a gente tá aqui para agregar conteúdo de valor para vocês, entendeu? Se vocês tiverem algum tema que vocês querem saber sobre a psicologia, algo para casal, relacionamentos,
ou sobre sexualidade, sobre o Tantra, pode mandar temas de live que a gente vai vir aqui com o maior prazer, assim, ofertar essa live para vocês, assim, com o maior carinho, tá bom? Então é isso aí. Um abraço, até. Um abraço, até a próxima.